Seguindo nosso estudo sobre os dons ministeriais, vamos falar agora no último dos 5 dons ministeriais, é o dom do mestre, chamado ministerial do mestre. Esse também é um dom que nós até conseguimos reconhecer melhor e entender, porque nós crescemos tendo mestres, né, na nossa vida. Mas vamos ver qual é o dom ministerial do mestre na palavra de Deus. O grande mandamento de Jesus aos seus discípulos, pouco antes da sua volta ao céu, foi de irem para todo mundo e pregar o evangelho. Está lá em Mateus 28, a grande comissão, né? Ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele não parou por aí. Ele seguiu dizendo assim, ele disse para fazerem outros discípulos e ensiná-los a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Então é para ir, é para pregar, é para batizar e ensinar. Não é só para pregar, não é só para batizar, é para ensinar. Então nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho, vemos nesse mandamento de Jesus a importância do ensino. O ensino é básico para a formação da igreja. Nós precisamos ensinar. Por essa razão, Deus deu mestres ao corpo de Cristo. Eles são necessários para a formação do corpo de Cristo. Eles são necessários para que possamos crescer em todas as áreas. Lá em Efésios 4, de 11 a 15, nós lemos no início desse estudo, né? Vamos ver a definição desse termo. A principal palavra grega que é usada em relação ao ministério de ensino é didasko, que é a raiz da palavra. A raiz da palavra simplesmente significa ensinar ou instruir, que vem uma série de palavras que nós conhecemos bem no português, né? É o processo de se explicar algo. Através desse processo, o conhecimento ou doutrina é dado e é comunicado a outra pessoa. Sempre houve mestres no meio do povo. Sempre houve mestres no meio do povo. E de uma forma ou de outra, os pais sempre ensinavam aos filhos. Desde o início da humanidade, a tradição do ensino era uma tradição oral, né? Moisés ensinava aos líderes de Israel, os principais, pelos quais eles deveriam governar o povo. O sacerdote ensinava os caminhos de Deus. E os pais ensinavam seus filhos nas suas casas, nas suas tendas. Depois do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel era ensinado especialmente pelos escribas nas sinagogas. E era dever dos escribas estudarem e explicarem as escrituras. Então sempre houve ensino, sempre houve ensino. Jesus é o nosso mestre dos mestres. Ele era conhecido, ele era chamado de mestre. Em muitos lugares da Bíblia, em muitos lugares ele era chamado de mestre. Podemos ver facilmente o motivo. Jesus passava uma boa parte do seu tempo ensinando. Ele estava muitas vezes pregando em multidões, ou então ele estava pregando ou ensinando em pequenos grupos. Sempre havia pessoas ao redor de Jesus sendo ensinada. Ele estava sempre pregando na unção do Espírito Santo, ou sentado à mesa numa refeição, ou na sinagoga, ensinando numa cerimônia, num momento de adoração, num momento de uma cerimônia religiosa, ou ele estava na beira do mar ensinando. Ele sempre estava ensinando de alguma forma. E ele sempre estava em grandes grupos ou pequenos grupos, sempre ensinando com unção e autoridade, com poder, unção e autoridade. Quais são os níveis de ensino no Novo Testamento? Vamos ver. Todos os crentes deveriam estar ensinando a outras pessoas sobre a vida cristã. Isso nos diz em Mateus 28, 20. Colossenses 3,16 também diz isso. 28, 20 foi o texto que eu citei no início. Ide por todo mundo, pregai
a toda criatura, e então pregando, batizando e ensinando. Então essa ordem é para todos nós devemos pregar, ensinar, pregar, batizar e ensinar. No entanto, isso não transforma todos os crentes em mestres da igreja. Existem chamados específicos que são chamados ministeriais. Todos os pais e presbíteros deveriam ser capazes de instruir outras pessoas no caminho de Deus. Os pais são mestres, todos os pais são mestres, pais e mães são mestres e ensinam. Os presbíteros são mestres, né? Os presbíteros são líderes na igreja, eles são mestres. E deveriam ser capazes de instruir outras pessoas no caminho de Deus. Mas isso não significa que eles sejam mestres na igreja. Há um chamado e ministério específico para o ensino na igreja. E esse é um dos 5 ministérios que funciona a nível de liderança na igreja, que é um dos 5 ministérios. Então, pelo que parece, Paulo, ele era um mestre antes de se tornar apóstolo. Pelo que nós lemos, pelo que nós entendemos, em Atos 11, 26 fala isso. Quando ele não estava ativo no ministério apostólico, ele voltava a essa função. Quando ele não estava viajando, quando ele não estava pregando aos gentios, o apóstolo Paulo, ele estava ensinando nas sinagogas. Quase sempre ele estava ensinando. Havia outros mestres na igreja de Antioquia. A gente vê isso relatado no livro de Atos. O ensino era considerado um ministério muito importante na igreja primitiva, porque era uma igreja nova, uma igreja engatinhando, aprendendo os primeiros passos da vida cristã. E tudo que Jesus tinha ensinado aos discípulos estava sendo transmitido àqueles novos convertidos. E muitos deles eram gentios, não conheciam as doutrinas de Deus, aquilo que os judeus já conheciam, né? Que vinham do judaísmo já conheciam, da palavra de Deus eles não conheciam. Então eles estavam sendo ensinados da palavra de Deus, o Pentateuco, a Torá, e estavam sendo ensinados das doutrinas que Jesus tinha, o que Jesus tinha expandido da Torá, né? Do Pentateuco. E nós vimos que havia um relacionamento bem íntimo entre os dons ministeriais do pastor e do mestre. No entanto, esses dois dons não são a mesma coisa, embora haja alguns pontos coincidentes, o pastor e o mestre. O pastor, muitas vezes, ele ensina, ele é um mestre, e muitas vezes o mestre trabalha com o pastor, trabalha com o presbítero, ajuda no discipulado dos crentes, o mestre ajuda no discipulado junto com o pastor. O pastor deve encorajar pessoas com o ministério de ensino a ensinar a palavra de Deus, mas muitas vezes o pastor não tem um ministério de ensino. Muitas vezes o mestre não tem um ministério de pastor e eles trabalham juntos. Às vezes o pastor tem um ministério de ensino, às vezes o mestre tem um ministério pastoral, mas às vezes é ideal que eles trabalhem juntos, um ajudando o outro. Amém? Isso é muito lindo. É muito lindo porque se complementam. Tudo isso o Senhor vai fazendo para o crescimento do seu povo. É um trabalho muito lindo que o Senhor faz. O Senhor tem tudo perfeito nas suas mãos. Glória a Deus, porque o Senhor traz os dons bem específicos para fazer fluir cada dom em cada pessoa. Os pontos importantes específicos sobre o ministério de ensino, nós vamos ver o que tem na vida do mestre. Vamos ver. O mestre nunca deve parar de aprender. Há lições diárias a serem aprendidas na escola do Espírito Santo de Deus. O mestre precisa conhecer a palavra de Deus. Ela é a base para o seu ministério. Ele não pode ensinar o que não sabe. Isso é muito importante. O mestre precisa ser capaz de ensinar através do seu exemplo também.
Jesus sempre praticava o que pregava. Jesus é o nosso exemplo maior, sempre. A nossa melhor mensagem surge do que nós somos, não do que nós dizemos. Olha que importante isso. O mestre precisa ensinar com clareza e precisão. Ele precisa ser capaz de firmemente estabelecer e fundamentar novos crentes na palavra de Deus. Está lá em Hebreus 5:12. Todos esses textos, todas as frases que eu estou falando aqui têm fundamentação no Novo Testamento. É só lermos na Bíblia que nós encontramos a base para tudo isso. O mestre deve levar os outros ao seu nível de compreensão. A maior recompensa do mestre é ver vidas transformadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus opera grandes milagres quando ela é ensinada, recebida e obedecida, praticada. E o Senhor também nos dá alguns alertas. O Senhor nos orienta contra os falsos mestres. Nós devemos estar atentos contra os falsos mestres. E nós estamos vivendo tempos em que isso se prolifera cada vez mais. Nós temos que estar atento aos falsos mestres que ensinam doutrinas falsas. Está lá em 2 Timóteo 4:3, 2 Timóteo 4:3 e 4 e 2 Pedro 2:1. Nós temos que estar atento aos que ensinam as tradições de homens como sendo palavra de Deus. Marcos 7:7. E aos falsos mestres que ensinam com motivações erradas. Tito 1:10 e 11 e 2 Pedro 2:3. E os falsos mestres que ensinam... esse é o que ensina com motivação errada. Geralmente, esses mestres eles não são responsáveis diante de líderes consagrados da igreja. E eles não estão dispostos a submeterem os seus ministérios à aprovação de outros. Muitos desses mestres, eles nem mesmo pertencem a uma igreja local. Com estes, tenha muito cuidado. Então, exatamente isso que nós falamos antes. Cuidado com os mestres que vocês estejam se submetendo na internet, ou os mestres que estão indo na tua casa te ensinar da Bíblia. Não se submeta a mestre que não esteja ligado à tua igreja, à igreja local, ou à igreja, a mestres que estão avulso, que não são membros de nenhuma igreja, que não tem um pastor que seja seu líder. Pessoas avulsas ensinando é muito perigoso, porque muitas vezes estão ensinando doutrinas próprias, coisas que são heresias. Cuidado com os ensinos. A Bíblia diz que nos últimos tempos pessoas estariam ensinando doutrinas de demônios. Então, cuidado com os ensinos errados. Cuidado mesmo, porque essas pessoas vão ensinar coisas que com aparência de verdade, mas serão caminhos de morte, caminhos de engano. A maior defesa contra esses falsos mestres vem com os verdadeiros ministérios de ensino que Deus deu à sua igreja. Tanto as suas vidas quanto os seus ministérios são equilibrados e frutíferos. Tanto as suas vidas vão estar na presença de Deus. Nós temos que aprender com essas pessoas, nas suas igrejas. Cuidado com esses ministérios avulsos, itinerantes, que aparecem, que não se sabe de onde veio e para onde vai. Quando procurar pregações na internet, procura de igrejas conhecidas e reconhecidas, que tenham pastores e mestres conhecidos e reconhecidos. Não pegue algum aventureiro, um pastor que apareceu, que todo mundo acha que é maravilhoso. Cuidado com os modismos da internet, muito cuidado. Então, nós falamos aqui dos 5 ministérios, nós estudamos um pouquinho de cada um dos 5 ministérios, e eles foram dados à igreja, cada um com uma função e um propósito bem específicos. E eu vou dar aqui, então, um resumo de cada um deles, bem rapidinho, com uma frase. O apóstolo é necessário na igreja, ele foi dado, o apóstolo é necessário para governar.
O profeta é necessário para guiar. O evangelista é necessário para congregar. O pastor é necessário para guardar. O mestre é necessário para fundamentar. Amém? Esse foi o estudo sobre os dons ministeriais.